Você acreditaria se eu dissesse que há um quarto de hotel que não deveria existir? Um andar que não aparece em mapa nenhum. Um número que desaparece dos registros, como se o próprio prédio tentasse esconder. O hóspede que ficou lá uma vez garante que dormiu no quarto 313. Mas no dia seguinte, não havia nenhuma porta naquele corredor. Apenas uma parede lisa. E um silêncio que parecia escutar. Localizado nas montanhas de Petrópolis, o Hotel Arcanum era uma construção antiga, imponente e esquecida pelo tempo. Erguido em 1927, sua fachada de pedras negras parecia absorver a luz ao redor. As janelas eram estreitas, com molduras de ferro trabalhado que rangiam ao menor sopro do vento. O saguão principal era iluminado por um imenso lustre de cristais que, apesar do brilho, lançava sombras mais densas do que luz sobre o mármore rachado do piso. O cheiro ali dentro era uma mistura sufocante de madeira úmida, mofo ancestral e uma doçura estranha, quase podre, que ninguém conseguia identificar. Ainda assim, o hotel seguia em funcionamento. Não constava nos principais sites de viagem, mas era mantido por administradores antigos que não davam muitas explicações. A recepção era sempre feita por um senhor de aparência pálida, com olhos fundos e voz baixa, como se receasse acordar algo que habitava os andares superiores. Os hóspedes recebiam chaves manuais, de bronze envelhecido, com números marcados à mão em etiquetas de couro. E mesmo que o hotel tivesse mais de 7 andares, o elevador nunca subia além do 6º. O nome dele era Rafael Montenegro, um arquiteto de 34 anos que viajava sozinho para pesquisar estruturas de arquitetura clássica em hotéis antigos. Sempre fora fascinado por lugares que resistiram ao tempo, especialmente aqueles com reformas mal feitas, corredores que não levavam a lugar nenhum e andares escondidos por tapeçarias. Ao descobrir o Hotel Arcanum através de um fórum obscuro de arquitetura esquecida, decidiu reservar um fim de semana. A reserva foi confirmada rapidamente por e-mail, mas com um detalhe curioso: não havia escolha de quarto, apenas o aviso de que, ao chegar, lhe seria designada uma acomodação compatível com suas intenções. A frase, vagamente perturbadora, o intrigou, mas não o assustou. Ele já havia se hospedado em locais excêntricos antes. Quando chegou ao hotel, em uma noite chuvosa de sexta-feira, foi recebido pelo mesmo homem pálido da recepção. Sem perguntar nada, ele apenas deslizou a chave sobre o balcão. O número gravado na etiqueta, 313. Rafael franziu a testa. Pela lógica da arquitetura, aquele número não fazia sentido. Nenhum hotel numeraria o 3º andar com um número acima de 300. Seria um erro básico de sinalização. Mas quando perguntou se estava certo, o recepcionista apenas sorriu e respondeu: "O senhor encontrará seu caminho." A chave estava fria demais ao toque, e atrás dele, o relógio do saguão parecia ter parado. Exatamente às 3h13 da madrugada. Rafael subiu as escadas antigas, já que o elevador parecia inativo naquela noite. Cada degrau rangia de forma irregular, como se protestasse contra o peso de um visitante indesejado. O corredor do 3º andar era mais estreito do que os outros. A iluminação vinha de lâmpadas amareladas, quase queimadas, que lançavam sombras tremeluzentes nas paredes cobertas por papel de parede florido e desbotado. No final do corredor, uma porta destacava-se, não por sua aparência, mas pela sensação que emanava. Era a única porta de madeira escura entre as demais, todas brancas. Ali estava o número 313, gravado diretamente na madeira, como se tivesse sido queimado a ferro. Rafael sentiu um leve desconforto, mas forçou-se a girar a chave. A fechadura rangeu com um estalo metálico como se abrisse após anos trancada. Ao empurrar a porta, o quarto revelou um espaço antigo, mas aparentemente bem conservado. Havia uma cama de casal com colchas de cetim bordado, um espelho oval coberto por um pano preto e uma lareira apagada com troncos ainda dispostos.
Mas o mais estranho era o silêncio. Um silêncio tão profundo que Rafael conseguia ouvir sua própria pulsação. Nenhum som de hóspedes, nenhum barulho do vento ou da chuva lá fora. Era como se aquele quarto estivesse fora do tempo, fora do próprio hotel. Enquanto explorava o interior do quarto, Rafael percebeu detalhes que pareciam fora de época. Havia uma cômoda de madeira com entalhes manuais, marcada por símbolos que ele não reconhecia, e uma cadeira de balanço voltada para a parede. Imóvel, mas posicionada como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ao acender a luz do abajur, percebeu que a lâmpada tremeluzia, projetando sombras nas paredes que pareciam se mover sozinhas, mesmo quando ele ficava completamente imóvel. Pendurado ao lado da cama, um crucifixo de ferro oxidado exibia marcas de arranhões profundos, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse tentado arrancá-lo com unhas ou garras. O mais perturbador, no entanto, estava no banheiro. Ao abrir a porta, Rafael encontrou um espelho inteiramente coberto por névoa, como se alguém tivesse acabado de tomar um banho quente, mas não havia vapor nem umidade no chão. E no centro do espelho, uma marca feita com um dedo, um círculo, com um traço vertical no meio. Ele limpou a superfície, mas a marca permanecia como gravada do outro lado do vidro. Naquele instante, ouviu um leve som atrás de si, um rangido lento, como o da cadeira de balanço voltando à posição. Rafael virou-se bruscamente, mas não havia ninguém ali. Ainda assim, a cadeira agora estava levemente fora do lugar, apontada diretamente para ele. Naquela primeira noite, Rafael não conseguiu dormir. Mesmo exausto da viagem, algo naquele quarto parecia vivo e vigilante. Cada vez que fechava os olhos, sentia uma presença ao lado da cama, como se alguém se inclinasse sobre ele, observando-o em silêncio absoluto. Em um determinado momento, ele ouviu 3 batidas secas, não na porta, mas dentro do quarto, vindas da parede atrás da cabeceira. Levantou-se devagar, acendeu o abajur novamente e bateu de volta, mais por impulso do que por coragem. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio, agora mais pesado, quase sólido. Tentou conectar-se à internet, mas o sinal havia sumido. Seu celular marcava 3h13 da madrugada, novamente. Foi até a porta com a intenção de descer até a recepção, mas quando girou a maçaneta, ela não se moveu. Estava trancada por dentro, sem nenhuma trava visível. Ele não se lembrava de ter fechado. Bateu, chamou, gritou. Nenhuma resposta no corredor. Nenhum som. Era como se o hotel inteiro estivesse adormecido ou inexistente. Pela primeira vez, Rafael sentiu medo real. Não de assombrações ou lendas, mas da ideia de que talvez ele não estivesse mais no mesmo lugar de antes. O quarto 313 não era um quarto qualquer. Era um espaço à parte, um bolsão no tecido da realidade. E agora que ele estava lá dentro, não havia garantias de que conseguiria sair. Na manhã seguinte, a porta finalmente se abriu. Sem estalos, sem esforço. Como se nunca tivesse estado trancada. Rafael saiu para o corredor aliviado, mas com uma estranha sensação de torpor. Os sons do hotel pareciam ter retornado. Passos ao longe, o tilintar de pratos vindo do salão de café, vozes abafadas. Ainda assim, algo não batia. Ele desceu até a recepção e perguntou ao atendente, um homem diferente do da noite anterior. Um sujeito de meia-idade, sorridente, que consultou os registros com um ar confuso. Senhor, não temos nenhum quarto com esse número. Rafael insistiu, mostrou a chave, mas o homem riu de leve. Isso é impossível. Nossos quartos vão até o 312. O recepcionista até ofereceu que ele verificasse a planta do hotel, um quadro emoldurado pendurado logo atrás. Rafael examinou atentamente. Primeiro andar, segundo, terceiro, e lá estava. O corredor terminava no 312. Nenhum vestígio do quarto onde havia passado a noite. Nenhuma porta adicional. Apenas uma parede contínua. Rafael olhou de volta para a chave em sua mão, mas ela também estava diferente.
O número havia sumido. A etiqueta de couro agora estava em branco. Aquilo o deixou atônito. Ele correu de volta ao terceiro andar, mas ao chegar ao corredor, o quarto não estava mais lá. A parede que o abrigava na noite anterior agora era lisa, sem marcas, como se jamais tivesse existido. Tudo ali parecia idêntico, exceto pela ausência daquela única porta. E no chão, bem onde ele jurava que ficava a entrada, havia uma única marca. Um pequeno círculo de fuligem, com um traço vertical no centro. Incapaz de aceitar que aquilo havia sido um delírio, Rafael começou a investigar discretamente. Evitou contar detalhes aos funcionários, mas passou a andar pelos corredores durante a madrugada, tentando encontrar alguma falha, alguma rachadura nas paredes que revelasse o que vira. Uma das camareiras mais antigas, uma senhora de expressão abatida chamada Dona Elvira, pareceu reconhecer algo quando ele mencionou o número 313 em tom casual. Ela arregalou os olhos, ficou em silêncio por alguns segundos e então disse em voz baixa: "Esse número não deve ser dito em voz alta aqui. Eles escutam." Rafael tentou perguntar quem eram eles, mas ela apenas murmurou algo em espanhol, virou-se e desapareceu por uma porta de serviço. Naquela noite, em seu novo quarto, o 209, ele teve um pesadelo perturbador. Estava novamente diante da porta 313, mas ela sangrava, literalmente. Gotas vermelhas escorriam da fechadura e por baixo da madeira vazavam sussurros em línguas que ele não entendia. Ao acordar, no entanto, seu pijama estava manchado de algo escuro. Cheirava a ferro, um cheiro metálico e pesado, como sangue. Rafael correu até o banheiro, tentando acalmar a respiração. No espelho, mais uma vez coberto de névoa, estava lá, desenhado com precisão, o mesmo símbolo, um círculo e um traço. Ele começou a sentir que algo o seguia, algo que não estava naquele hotel, mas que agora estava dentro dele. Rafael tentou ir embora. Na manhã seguinte, desceu as escadas com sua mala em mãos e pediu o encerramento da estadia. O recepcionista digitou algumas coisas no sistema e, com um sorriso protocolar, respondeu: "Claro, senhor Rafael, mas, segundo nosso registro, o senhor nunca fez check-in." Aquilo fez seu estômago gelar. Ele insistiu, mostrou o cartão de crédito, o e-mail de confirmação, mas nada constava. Nenhum pagamento processado, nenhum histórico. "Tem certeza de que não foi outro hotel?" disse o homem, enquanto outros hóspedes passavam sorrindo ao fundo. Rafael subiu correndo para o quarto 209. A porta estava aberta. Dentro, outro hóspede. Um casal que já havia espalhado suas malas, roupas e pertences. "Desculpa, acho que você se confundiu de andar", disse o homem. Rafael recuou atônito. Aquela era a mesma chave que estava no seu bolso. Mas agora ela não abria nenhuma porta. A etiqueta, agora manchada de preto, parecia carbonizada. Sem saber o que fazer, ele se sentou no saguão do hotel, tentando decidir entre procurar a polícia ou fingir que nada havia acontecido. Foi então que ouviu um barulho seco atrás dele, um som abafado de madeira batendo. Ele virou-se e ali estava. No final do corredor, onde antes havia apenas uma parede, a porta 313, fechada, intacta, exatamente como ele lembrava. A maçaneta, porém, se movia, como se algo do outro lado estivesse tentando sair. Rafael não lembrava de ter se levantado, mas quando deu por si, já estava em frente à porta 313. Seus dedos tocavam a maçaneta fria e havia suor escorrendo por sua nuca. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. Os sons do saguão, o movimento de outros hóspedes, até mesmo a luz pareceu vacilar. Ele piscou e o hotel parecia diferente, como se estivesse mergulhado em um estado de decadência antiga, coberto de mofo, com papel de parede rasgado, lustres pendendo e um odor insuportável de carne envelhecida. A porta 313 abriu-se sozinha, lentamente,
sem um único rangido. Mas o que viu lá dentro não era o mesmo quarto da primeira noite. Era uma sala escura, com paredes que pareciam pulsar, como se respirassem. No centro, uma poltrona girava sozinha, e algo se mexia atrás dela. Uma voz sussurrou seu nome com entonação deformada. Rafael. Ele tentou correr, mas seus pés não obedeciam. O chão do corredor começava a se alongar, se torcer, como se o hotel estivesse sendo engolido por um túnel de carne e madeira apodrecida. Quando finalmente conseguiu desviar o olhar, percebeu que estava no estacionamento, ao lado do seu carro. As mãos tremiam, a chave estava em seu bolso, e ele não sabia quanto tempo havia se passado. Entrou no veículo e dirigiu até a cidade mais próxima, em choque. Mas a cada farol, a cada reflexo no retrovisor, o número 313 reaparecia. Nas placas de carros, nos quartos de motel, no relógio digital do painel, até mesmo em seus sonhos. O quarto 313 o havia seguido, e agora parecia estar dentro dele. Dias depois, Rafael decidiu enfrentar o medo. Retornou ao Hotel Arcanum decidido a descobrir a verdade por trás do quarto 1313 e sua presença implacável. Ao entrar no saguão, um frio cortante o atravessou. O recepcionista pálido da primeira noite estava lá, mas seus olhos agora eram vazios, negros como a escuridão que parecia emanar dele. Sem dizer palavra, entregou a Rafael um envelope envelhecido. Dentro, um único papel amarelado com uma mensagem escrita à mão. O quarto não quer hóspedes, ele quer almas. Aqueles que entram nunca mais saem, porque o quarto é uma prisão entre mundos. Rafael sentiu o coração acelerar. Era real, mas a mensagem continuava. Para libertar-se, deve olhar dentro. Mas cuidado, nem todos que encaram o abismo sobrevivem para contar. Tremendo, ele subiu as escadas em direção ao terceiro andar. O corredor estava mais escuro do que nunca. As paredes exalavam um cheiro de enxofre e podridão. A porta 313 se abriu lentamente diante dele, convidando-o a entrar. Ao atravessar o umbral, a realidade se distorceu. O quarto estava cheio de reflexos, não apenas no espelho coberto, mas por todas as superfícies. Em cada reflexo, uma versão distorcida de Rafael o encarava com olhos vazios e um sorriso torto. Então, a voz que ouvira antes sussurrou novamente. Você é o próximo. Rafael sentiu um puxão forte, como se o quarto quisesse engolir sua alma. As paredes começaram a pulsar em um ritmo frenético, enquanto os reflexos nos espelhos se multiplicavam, tornando-se uma multidão de rostos distorcidos e gritos silenciosos. O chão sob seus pés parecia líquido, afundando lentamente. Tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo silêncio absoluto. No centro daquele abismo, uma figura sombria emergiu, com olhos negros e garras afiadas que pareciam rasgar a própria escuridão. A criatura sussurrou que Rafael estava preso, parte de uma coleção de almas que o quarto abrigava há décadas. Tentou lutar, mas suas mãos atravessavam a criatura como se estivesse preso em um sonho ruim. O último som que ouviu foi um sussurro arrepiante. Bem-vindo ao quarto 1313. Aqui o tempo não passa. Aqui você é para sempre. Quando acordou, Rafael estava no saguão do hotel, com a chave 313 na mão e um sorriso vazio no rosto. A pergunta que restava era: quantas pessoas antes dele haviam sido presas naquele quarto? E quantas mais ainda seriam? Rafael deixou o hotel naquela manhã com a sensação de que algo dentro dele havia mudado para sempre. A cidade parecia diferente. Os rostos das pessoas carregavam um peso invisível que só ele podia sentir. Tentou contar sua experiência para amigos e familiares, mas suas palavras pareciam cair em um vazio. Ninguém acreditava, ou talvez ninguém quisesse acreditar. O envelope com a mensagem misteriosa desaparecera de sua bolsa, e a chave 313, agora fria e pesada, parecia pulsar em sua mão.
Naquela noite, em seu apartamento, Rafael tentou esquecer, mas foi despertado por um ruído vindo do espelho do banheiro. Ao olhar, viu a marca familiar, o círculo com o traço vertical, desenhado na névoa do vidro. O quarto 313 não era apenas um espaço físico, era uma presença, uma maldição, um fragmento de uma realidade obscura que escapava à compreensão humana. Enquanto Rafael tentava se livrar do peso daquele segredo, a sombra do quarto o seguia, lenta e silenciosa, esperando o próximo visitante. Nos dias que se seguiram, Rafael percebeu que o quarto 313 estava em toda parte. Nas ruas que cruzava, nos números de telefone que recebia, até nas páginas de livros antigos que lia. Ele se tornou um prisioneiro invisível daquela sombra. E seu medo crescia com cada novo encontro. Tentou procurar ajuda, mas o hotel parecia não existir mais em mapas ou registros. Suas tentativas de voltar ao local sempre terminavam em ruas desconhecidas, em prédios demolidos ou terrenos vazios. Amigos e familiares começaram a se distanciar, cansados das histórias incoerentes e do olhar perdido de Rafael. Certa noite, ele recebeu uma ligação sem voz, apenas um silêncio profundo e uma respiração pausada do outro lado. O telefone desligou sozinho. Quando olhou para a tela, a única coisa que viu foi o número 313. Rafael então compreendeu que o quarto não era apenas um espaço físico, era um portal, um eco de dor e sofrimento que perdurava além do tempo e do espaço. A única pergunta que restava era: quem seria o próximo a cruzar aquele limiar? Se você sentiu o peso dessa história e a inquietação do quarto 313, saiba que ela é apenas uma das muitas que escondem segredos obscuros e portas que nunca deveriam ser abertas. No nosso canal, exploramos casos que desafiam a realidade e mergulham no desconhecido, trazendo relatos que mexem com a mente e o espírito. Se essa narrativa te arrepia, comente abaixo o que você faria se encontrasse uma porta que não deveria existir e não esqueça de se inscrever para nunca perder essas histórias que vão além do medo comum.